Olá, estamos aqui na ambiência do nosso grupo Grandes Questões em Debate para gravar mais uma parte de nossos comentários à entrevista do sociólogo Jeremy Rifkin. Hoje nós vamos, junto com os comentários a essa entrevista do Jeremy Rifkin, nós vamos trazer também uma entrevista que foi recentemente postada no nosso grupo do físico Fritjof Capra. Então, vamos lá. Então, aqui na nossa tela eu coloquei a entrevista do sociólogo Jeremy Rifkin e essa entrevista com o físico Fritjof Capra, que é uma pessoa internacionalmente conhecida, autor do grande best-seller chamado O Tal da Física, dispensa maiores apresentações, né? Bem, por que nós vamos colocar os dois juntos? Porque ao ler essa entrevista com o Fritjof Capra, eu fiquei impressionado com a semelhança de pontos de vista, de análise da problemática mundial entre esses dois grandes influenciadores do pensamento da nossa época. Principalmente o pensamento que a gente poderia chamar assim de novo ou alternativo, né? Que tem uma capacidade muito grande de influenciar a juventude da nossa época, né? Juventude na qual eles depositam grande esperança no que diz respeito à solução dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. Bem, então há uma apresentação que eu vou pular aqui do Fritjof Capra, do físico Fritjof Capra, e aí começa a entrevista com ele, né? Mas então, agora nós vamos continuar lá na entrevista que nós estamos comentando originalmente, que eu espero que hoje seja a última parte dos nossos comentários, em que eu destaquei aqui para a gente entrar na linha de pensamento, né, desse sociólogo, que ele diz: precisamos de uma nova visão. Isso nós já comentamos, é só para a gente pegar o fio da meada novamente. Precisamos de uma nova visão, uma visão diferente do futuro. E os líderes nos principais países não têm essa visão. São as novas gerações que podem realmente agir. Vocês lembram disso, né? Então, agora nós vamos lá para as últimas perguntas da entrevista, né? Vocês vão ver que os dois líderes do pensamento, tanto o Fritjof Capra quanto o Jeremy Rifkin, têm um pensamento muito semelhante, inclusive nesse ponto, que precisamos de uma nova visão. E também no fato de que as novas gerações é que podem trazer essas mudanças. Bem, então, pergunta onde nós paramos. Quais são os componentes básicos dessas mudanças que são tão relevantes em diferentes regiões do mundo? Resposta do sociólogo: a nova revolução industrial traz consigo novos meios de comunicação, energia, transporte e logística. Aqui eu já não resisto o comentário que eu já falei, né? Por lógica, ele deveria depositar grande esperança dele nessa questão da internet, da comunicação. Porque energia, transporte, logística, isso não vai mudar o pensamento das pessoas. Agora, comunicação tem esse potencial de mudança pensamental, né? Então, tá aí, ele destaca, né? Comunicação, energia, transporte e logística. A revolução comunicativa é a internet, como eu já suponho. Assim como foram a imprensa e o telégrafo na primeira revolução industrial, no século XIX, no Reino Unido, na Inglaterra, ou o telefone, o rádio e a televisão na segunda revolução industrial, no século XX, nos Estados Unidos. Hoje temos mais de 4 bilhões de pessoas conectadas e em breve teremos todos os seres humanos conectados à internet. Todo mundo estará conectado. Ele está conectado agora, deve ser uma tradução. Estará conectado em breve, né?
Em um período como o que estamos vivendo, as tecnologias nos permitem integrar um grande número de pessoas em uma nova estrutura de relações econômicas. A internet do conhecimento é combinada com a internet da energia e a internet da mobilidade. Essas três internets criam a infraestrutura da terceira revolução industrial. Essas três internets convergirão e se desenvolverão em uma infraestrutura de internet das coisas, que reconfigurará a maneira como todas as atividades são gerenciadas no século XXI. Então veja uma esperança imensa que ele tem, né, que essa abundância, como já falamos já na parte anterior, que essa abundância de informações que as novas gerações terão, resolverão grande parte dos nossos problemas. É a esperança que esse sociólogo tem. Vamos adiante. Qual o papel dos novos agentes econômicos na formação desse novo modelo econômico-social? Estamos criando uma nova era chamada glocalização, já comentamos isso nas partes anteriores. A tecnologia de emissão zero desta terceira revolução será tão barata que nos permitirá criar nossas próprias cooperativas e nossos próprios negócios, tanto física quanto virtualmente. Grandes empresas desaparecerão. Algumas delas continuarão, mas terão que trabalhar com pequenas e médias empresas com as quais estarão conectadas em todo o mundo. Essas grandes empresas serão provedoras de rede, trabalharão juntas em vez de competir entre si. Pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, quando é que a tecnologia dessa terceira revolução criará fontes energéticas tão baratas que nos permitirá criar nossas próprias cooperativas? Ele está sonhando, nós estamos muito distantes. As tecnologias alternativas de energia, a nossa matriz energética que nós temos hoje, energia solar, eólica, né? Já temos energia hídrica, etc. Mas ainda não são baratas, são caras, entendeu? Duras penas elas competem com as velhas energias, né? Dos fósseis, etc. Então, agora, num futuro mais longínquo, quando nós chegarmos à energia da fusão nuclear, aí eu teria que concordar com ele. Nós teremos energia abundante e barata. Mas, por um bom tempo, isso aqui ainda é um sonho de uma noite de verão. Nós não teremos, num curto prazo, como ele está achando, nessa geração que está se desenvolvendo agora, essa energia barata não tem. Então, grandes empresas desaparecerão. Mas como? De novo, é um delírio completo isso, né? As grandes empresas estão dominando o mundo e vão continuar dando as cartas no mundo, entendeu? Não há nenhum signo de que as grandes empresas desaparecerão. Nenhum signo. Então, de onde é que ele tira uma loucura dessas? Só a cabeça dele para explicar, né? Na primeira e na segunda revolução, elas pararão de competir entre si. Mas como? É delírio atrás de delírio, né? Na primeira e na segunda revolução, as infraestruturas foram feitas para serem centralizadas, privadas. No entanto, na terceira revolução, possuem infraestruturas inteligentes para unir o mundo de maneira distribuída e local, com redes abertas. Me dá vontade de nem comentar mais, entendeu? É tanta loucura atrás de loucura que isso simplesmente... Então, o que eu quero chegar, né? Eu quero mostrar para vocês que o Fritjof Capra, em grande medida, concorda com essas loucuras desse sociólogo, né? E qual é a conclusão que eu quero chegar? Que essas pessoas fazem um trabalho, em parte, muito bom, porque há décadas eles estão denunciando que nós estamos na direção de grandes catástrofes. Certo? Até aí estamos assinando embaixo de muitas coisas que eles estão afirmando, né? Não acreditamos, repito mais uma vez, né, que nós estejamos assim, prestes a uma ameaça de extinção, como eles afirmam, né?
Estamos longe disso ainda, né? Mas estamos indo nessa direção, não há como discordar desses cientistas, né? Onde eu discordo é a velocidade, que eles acham que isso vai acontecer depois de amanhã. Não vai acontecer de amanhã, né? Agora, qual é o problema desses pensadores? É aí que eu quero chegar, entendeu? O nosso interesse aqui não é ficar criticando pessoas, né? O nosso interesse é tentar mostrar que nós precisamos de um novo pensamento. E o pensamento dessas pessoas é absolutamente incapaz de resolver os nossos problemas. Porque eles acham, vocês vão ver daqui a pouco, quando nós lermos o Capra, que nós já temos o conhecimento científico suficiente para resolver esses problemas. Entendeu? Do ponto de vista de agricultura, de tecnologia e tal, eu não vou discutir com eles, né? Agora, do ponto de vista de ciência social, o que eles acreditam? Que falta, vocês vão ver daqui a pouco, falta vontade política para aplicar essas coisas. E que a nova geração, o sociólogo vai dizer daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês, a nova geração vai passar por uma grande transformação ideacional, que ele vai chamar a maior mudança ideacional, talvez, da história, né? E que essa mudança ideacional vai forçar essas velhas estruturas políticas nessa direção de uma revolução que ele chama de terceira revolução industrial. O físico Fritjof Capra vai chamar um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo de produção econômica regenerativo, ele vai dizer, né? Que respeite o planeta, respeite a natureza, de um lado, né? Não agrida mais, não destrua mais e, ao mesmo tempo, seja regenerativo. E, em grande medida, eles estão falando a mesma coisa, né? Mas eu só quero mostrar para vocês isso aqui. Com a superpopulação, isso aqui eu nem vou comentar, da superpopulação, você não parece otimista e, ainda assim, seus livros são um guia para um futuro sustentável. Temos ou não temos um futuro melhor à vista? Acredito que essa seja a última pergunta que a BBC fez nessa entrevista ao sociólogo Jeremy Rifkin. Então ele diz: todas as minhas esperanças estão depositadas na geração millennial, a geração que saiu das salas de aula para expressar sua inquietude. Milhões e milhões deles exigem a declaração de uma emergência climática e pedem um Green New Deal. Ou seja, como se essa geração, por força daquelas 3 internets que ele falou, esteja com um nível de consciência muito maior do que as gerações anteriores, né? Isso é um delírio completo. Eu posso afirmar isso porque eu tenho estudado a consciência da massa e isso não acontece. Isso é de uma pessoa que não tem noção do que está falando nesse departamento. Ele tem esperança disso. Quando ele diz, todas as minhas esperanças estão depositadas. Pode ter esperança. Só que ao passar para o mundo uma esperança vazia, furada como essa, ele é parte dos problemas do mundo e não parte das soluções. Como disse um poeta alemão, décadas atrás, ele disse, o equívoco se torna respeitável combatendo os seus próprios efeitos. É exatamente o caso desses 2 pensadores. Se tornam responsáveis, se tornaram, entre aspas, né, grandes influenciadores da opinião da juventude, combatendo os seus próprios efeitos. Efeitos que o pensamento limitado como desse pensador está gerando no mundo. Como? Se você gera uma esperança falsa, o que você está fazendo? Você está postergando o advento de soluções consistentes. Eu já dei o exemplo, vou dar mais uma vez. Se você está com uma enfermidade grave, acha que não é uma enfermidade grave, que é uma coisa que pode ser cuidada, tratada somente com analgésicos, com paliativos, ou seja, o que for, o que vai acontecer? A enfermidade vai se tornar mais grave. Então, é muito importante que a gente tenha um bom diagnóstico profundo, preciso daquilo que está acontecendo no mundo. E não é o caso desses 2 pensadores. De um modo geral, o que eles acreditam? Que a consciência é influenciada pela informação. É o igualitarismo, esse Procrustes que domina a nossa época, principalmente a segunda metade em diante do século XX, mas já desde o século XIX, na verdade,
de que a consciência humana é influenciada pelo meio. Eu já disse para vocês, eu estudei um pouco de medicina muitos anos atrás, e eu me lembro lá nas cadeiras de psiquiatria, os mestres ensinando que o ser humano é uma carga genética mais as suas experiências de vida. Acabou, não tem mais nada no ser humano. Ora, se eu acredito numa visão dessas, tão limitada, uma metafísica tão vagabunda assim a respeito do ser humano, né, eu vou desaguar num igualitarismo, vou acreditar numa crença como uma dessas pessoas. Que a internet, por ser uma grande provedora de informações, é uma coisa fantástica realmente da nossa época, não há como negar. Mas você achar que ela tem o condão simplesmente pela abundância de informações, de elevar os níveis de consciência, você está delirando, você não tem noção do que é as reais características, as reais capacidades, etc., do ser humano. Não tem. Você está partindo de um pressuposto igualitarista, materialista, cientificista. Aí pode enterrar, né? As catástrofes virão cada vez maiores, como aparentemente, infelizmente, parece que é o que acontecerá. Né? Então vejam, continuando aqui, o delírio do sociólogo, né? Todas as minhas esperanças estão nessa juventude. Milhões e milhões exigem a declaração de emergência climática e pedem um Green New Deal. Em primeiro lugar, isso é errado. Né? Quer dizer, isso suporia que há um aumento muito maior na consciência social, política, etc., dessa nova geração. Isso é um delírio, isso não tem prova nenhuma a respeito disso, entendeu? O interessante é que isso não é como nenhum outro protesto da história. E houve muitos, mas esse é diferente, move a esperança. É a primeira revolta planetária do ser humano em toda a história, em que duas gerações foram vistas como espécies em perigo. Né? Então, como se nós, essas gerações atual, a geração que está se criando agora, como ela se apercebesse como em perigo, isso aí seria uma coisa única na história, segundo o sociólogo. Essa geração se propõe a eliminar todos os limites e fronteiras. Como eu gostaria que isso fosse verdade, mas eu seria o homem mais feliz do mundo. Nos meus estudos, eu tinha que ler um pouco do Philip Converse para ele ver a imbecilidade que ele está falando. Mas não, a gente não conhece essas coisas, entendeu? São igualitaristas, portanto eles são parte dos problemas do mundo e não parte das soluções. É isso que nós queremos chegar. Nós estamos aqui querendo avançar o pensamento, não ficar criticando pessoas que estão fazendo, até um certo ponto, um bom trabalho, de alertar para os problemas que nós vamos enfrentar. Né? Com os problemas de uma análise superficial, mas tudo bem, estão alertando. Só que, por serem superficiais, apresentam soluções que não vão acontecer. E, portanto, o que eles estão fazendo? Postergando soluções consistentes e, portanto, fazendo com que os problemas se tornem cada vez mais graves. É aí que nós queremos chegar. Essa geração se propõe a eliminar todos os limites e fronteiras, delírio, preconceitos, tudo que nos separa. Meu Deus do céu. Ela começa a se ver como uma espécie em extinção e tenta preservar as demais criaturas do planeta. Esta é provavelmente a transformação mais importante da consciência humana na história. Como eu gostaria que isso fosse verdade. Só que não é. E por não ser, esse cidadão é parte importante dos problemas do mundo e não das soluções consistentes para esses problemas. Bem, vamos agora para esse é da área de ciências sociais. Agora vamos ver o Fritjof Capra, que é da área de exatas e que lá pelas tantas se bandiou para tentar interpretar, né, depois de escrever um livro genial que foi o tal da física, ele começou a tentar explicar os problemas sociais, econômicos e tal. Aí a Greta Garbo foi para o Irajá. Nós vamos ver aqui. Entrevista dele. Quais os paradigmas que a humanidade precisa mudar e por quê? Porque a entrevista, pessoal, é sobre a pandemia também. Pandemia é a resposta biológica do planeta. Vocês vejam, o sociólogo Jeremy Rifkin diz: nós mexemos nos ciclos das águas e, portanto, agora vem todos os problemas, inclusive a pandemia. Certo? Esse Fritjof Capra, um adepto da hipótese de Gaia, que é uma hipótese interessante, né? De que a Terra tem mecanismos vivos de resposta, né? Então, ele diz, a
A pandemia faz parte dessa resposta de Gaia, faz parte do que ele chama de uma resposta biológica do planeta. Biológica é viva, né? O planeta vivo está respondendo. Como se fosse uma questão meramente biológica, como o outro diz, mexemos no ciclo das águas, toda a vida do planeta depende do ciclo das águas, então pronto, tudo está explicado por aí. Não está explicado por aí. Isso aí explica uma parte dos problemas, explica, mas isso é uma análise superficial, que não entende a problemática, sobretudo a problemática humana. E se você não entende, não tem uma visão metafísica decente do ser humano, acabou, pode enterrar. Nós vamos para grandes catástrofes. Eu gostaria, se for possível, que depois a gente terminasse essa entrevista botando aquelas citações do Schumacher, tá? Onde ele vai falar, se nós não tivermos uma metafísica decente, nós vamos acabar em catástrofes. Esse é o Ernest Schumacher. Vamos adiante aqui. Em quais aspectos o momento presente pode redefinir a condição humana? Isso é agora o Fritjof Capra, tá? Que eu já quero botar na mesma análise, porque nós temos que falar de coisas novas, não temos que ficar criticando os outros, nós temos que apresentar a nossa visão. Mas isso aqui nesse nosso grupo, a ideia é essa. Entendeu? Há uma insuficiência pensamental na humanidade de hoje. Essa é a nossa grande tese e, portanto, nós temos que avançar. A nossa missão é apresentar a nossa visão. Mas isso aqui é uma estratégia para a gente mostrar, olha, o pensamento dominante, a vaca está indo para o brejo. Então nós precisamos de uma verdadeira revolução ideacional, muito mais do que revoluções tecnológicas e econômicas, etc., que são necessárias, ninguém está dizendo que elas não são necessárias, mas elas por si só não virão. Tem que haver, e enquanto grandes lideranças de pensamento como essa estiverem dominando, a vaca vai para o brejo. As grandes catástrofes, cada vez maiores, continuarão vindo. Na minha visão, o coronavírus deve ser visto como uma resposta biológica de Gaia. Já falei, vou repetir pela 10ª vez, isso é uma visão superficial do problema. Totalmente, eu não vou dizer equivocado, totalmente insuficiente. Ela é parcialmente bonita, elegante, mas ela é totalmente insuficiente. A emergência social, a resposta do nosso planeta vivo, a hipótese de Gaia, que vocês devem conhecer, para a emergência social e ecológica que a humanidade criou para si própria. A pandemia emergiu de um desequilíbrio ecológico, meu Deus do céu, e tem consequências dramáticas por conta das desigualdades sociais e econômicas. Até aqui, até poderia concordar com essa segunda parte. Você pegar aqui, por exemplo, aqui no Distrito Federal hoje, né? Onde que a pandemia está aumentando? Justamente naquele cinturão de pobreza aqui do Distrito Federal, que é a capital do Brasil, para quem não conhece. É ali que a pandemia, lá nos Estados Unidos. Por que a coisa está descontrolada nos Estados Unidos? Surpreendentemente. Porque o sistema de saúde, talvez um dos mais avançados do mundo, a pessoa, para usufruir daquele sistema, precisa ter dinheiro. Então os pobres não têm como usufruir daquele sistema, e é onde que está havendo os problemas justamente. O Trump, quando chegou, acabou com o Obamacare, e agora no Harlem, na periferia de Nova York, das grandes cidades, a coisa explodiu. Como está acontecendo aqui no Distrito Federal. Então até aí tudo bem, as desigualdades sociais e econômicas estão agravando o problema, tem que concordar. Então, nós vamos ter que pensar no futuro como enfrentar essas desigualdades sociais e econômicas. Como? Ele vai dizer, precisamos de vontade política. É uma visão muito ingênua, entendeu? Vontade política. Como se as nossas grandes instituições, com as nossas leis, com o tipo de sistema político corrupto, incompetente que nós temos, que essa vontade política vai acontecer por pressão das novas juventudes, das novas gerações. Isso é de uma inocência assim, que chega a me dar dó, entendeu?
Se não fosse trágica, seria apenas de dar peninha dessas pessoas, entendeu? Porque isso não é verdade. Cientistas e ativistas ambientais há décadas têm alertado para as terríveis consequências de sistemas sociais, econômicos e políticos insustentáveis. E isso é verdade. Aliás, eu já elogiei e também vou elogiar pela 10ª vez. Tanto um quanto o outro, tanto o Fritjof Capra quanto o Jeremy estão há décadas alertando para esse problema. Só que com uma análise superficial. Mas que estão alertando, estão. Mas até agora as lideranças corporativas, ou seja, das grandes empresas públicas e privadas, grandes corporações, sindicatos, etc., e políticas teimaram em resistir a esses alarmes. Agora eles foram forçados a prestar atenção, já que o Covid-19 trouxe os avisos de antes para a realidade de hoje. Então, o que ele está querendo dizer? Com o Covid-19, com essa pandemia, as lideranças políticas e das grandes corporações serão obrigadas a mudar, só rindo, né? Serão obrigadas a mudar os seus pontos de vista, as suas estratégias políticas e tal. Mesmo que eles quisessem, mesmo que essas lideranças quisessem isso, eles não teriam como fazer isso. Com as grandes instituições sociais, econômicas e políticas que nós temos hoje, não tem como fazer isso. É uma análise, eu não tenho aqui, como, né, nessa meia hora, 40 minutos, eu não tenho como aprofundar nessa. Então aí os nossos livros, os nossos sites para explicar isso. Né? Mas onde a gente mostra a incompetência imensa desses sistemas políticos que nós temos hoje, causados por ideias como desses pensadores, que são igualitaristas. Então, enquanto você tiver uma metafísica tão primitiva, tão ridícula assim, você não vai ter solução. Por quê? Porque você não vai ter uma ética decente, não vai ter leis decentes, não vai ter grandes instituições decentes. E, portanto, não vai ter alavancas para regular, orientar soluções para esses grandes problemas que nós estamos vivendo. É simples, mas não é fácil de entender. Mas esse é o resumo dessa ópera que o mundo está vivendo. Né? Vamos adiante. Quais paradigmas a humanidade precisa mudar e por quê? Diz Fritjof Capra. Com a pandemia, Gaia nos trouxe lições valiosas capazes de salvar vidas. A questão é, teremos a sabedoria e a vontade política necessárias para ouvir essas lições? A sabedoria e a vontade política. Daqui a pouco ele vai dizer que nós já temos os conhecimentos para isso. Se nós estamos precisando de sabedoria e vontade política não se compra em farmácia. Ou ele acredita, como o outro sociólogo, e na verdade ele acredita, né? Ou pelo menos tem esperança que essas novas gerações vão ter um nível de consciência política, como ele disse aqui, na transformação mais importante na consciência humana na história. Quer dizer, isso aqui é acreditar em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, isso não vai acontecer, ponto. As pessoas não têm noção do que estão dizendo, entendeu? Então estão nos criando falsas esperanças. E os problemas com isso vão se agravando. Vão se agravando. Então, em vez de ser parte da solução, essas pessoas são partes dos problemas do mundo. Estamos afirmando isso com todas as letras. E esse tipo de lideranças talvez são o que hoje a gente tem de melhor no mundo. Você sai daqui, você cai para uma direita abjeta, para uma esquerda ignorante, boçal, como já tivemos no Brasil tanto tempo, agora tem essa direita horrorosa que está aí, ou vai para um Trump nos Estados Unidos, ou vai para um liberalóide com o presidente lá da França. Então, quer dizer, talvez esses pensadores sejam o que tem de melhor hoje no mundo, e é totalmente insuficiente, gente. Então isso é o que eu chamo de a miséria das nossas elites, essa é a nossa realidade mundial hoje. A gente tem que acordar para isso, algumas pessoas têm que acordar para isso, enxergar isso, não é acreditar nisso, é enxergar, compreender isso como fatos acontecendo na nossa frente. Não é fácil, não é fácil, você tem que enfrentar toda essa carapaça, né, contemporânea que domina as nossas mentes desde que a gente se criou. E que é cheia, eivada de pressupostos, de princípios, de uma metafísica furada,
equivocada, totalmente. E se tem isso, como diz Schumacher, nós vamos para catástrofes. Vamos adiante aqui para concluir. Então ele diz, teremos a sabedoria e a vontade política necessárias para ouvir essas lições? Mudaremos o modelo de crescimento econômico indiferenciado, baseado no extrativismo, para outro de crescimento qualitativo e regenerativo? É a mesma coisa que o sociólogo está querendo. Observem o alinhamento, a sintonia entre esses dois grandes influenciadores do nosso pensamento internacional. Certo? Então ele está perguntando, nós temos que mudar para um outro modelo qualitativo e regenerativo. Eu discordaria disso? Não estou discordando. Eu quero perguntar como que nós vamos mudar. E as esperanças que eles estão criando são furadas. E aí se tornam parte do problema. Vamos substituir combustíveis fósseis por formas renováveis de energia que deem conta de todas as nossas necessidades? Cedo ou tarde nós vamos fazer isso, né? Até porque o petróleo está minguando, está se tornando mais caro, etc, etc. Então nós vamos ter que ir por aí. Os gases de efeito estufa estão se tornando, criando, né, aumentando a temperatura do planeta. Essa análise que eles fazem, que não tem como discordar dessa análise, né? Agora, então, pouco a pouco a humanidade vai ser obrigada a substituir isso. Mas isso vai resolver os nossos grandes problemas? Não vai. Como eu disse, vou repetir, já disse na outra parte, isso é uma questão, em face dos nossos grandes problemas, isso é uma questão cosmética, superficial. Então esses ambientalistas que ficam baseando suas análises nessas questões de hipótese Gaia, etc., de ciclo das águas, tem a sua dose de razão? Tem, mas é uma análise insuficiente, superficial, totalmente insuficiente, cosmética, como eu digo, para entender os grandes problemas que nós estamos enfrentando. Vamos substituir nosso sistema centralizado de agricultura industrial com uso intensivo de energia por um sistema orgânico de agricultura regenerativa, familiar e comunitária. Olha lá, a mesma coisa que o Rifkin falando. Vamos para a glocalização. Vai ter que ter uma economia comunitária. A responsabilidade está nas comunidades locais. Veja a sintonia entre o pensamento dos dois grandes pensadores. Vamos plantar bilhões de árvores capazes de retirar o CO2 da atmosfera e restaurar os diferentes ecossistemas do mundo? Como o sociólogo falou, nós vamos demorar milhares de anos para restaurar isso. Então o Capra está vendo e está dizendo, olha, nós temos que plantar bilhões de árvores para tentar restaurar a destruição que já fizemos. Nós já temos o conhecimento e a tecnologia para embarcar em todas essas iniciativas. Teremos a vontade política que falta? Aí é que está, pessoal. Nós não temos o conhecimento necessário. Não temos. E esses cidadãos são provas cabais de que nós não temos. Eles são do ponto de vista de ciência política, tal, eles são crianças. Eles não estão enxergando a realidade. Do ponto de vista metafísico, o que é o ser humano, suas reais características individual e coletivamente consideradas, não estão enxergando. Pelo contrário, eles estão pregando uma ideia falsa. Então, teremos a vontade política que falta? Não teremos, meu querido, não teremos. Até por conta de pessoas como você, que está vindo com essas ideias equivocadas a respeito, esperanças equivocadas. Nós não temos os conhecimentos necessários. Tecnologia, de agricultura, de etc, etc, de energias alternativas, temos. Não temos ainda a nossa grande esperança para o futuro, que é a fusão nuclear, mas estamos indo nessa direção. Já existem avanços palpáveis que a ciência está trazendo. Mas isso é um aspecto meramente quantitativo. E nós não vamos resolver os nossos grandes problemas apenas com questões quantitativas. Nós temos que ter uma mudança qualitativa na forma de enxergar a humanidade, o ser humano. Bem, aí vamos logo para encerrar. Se o que chamamos de progresso foi atingido às custas de danos ao meio ambiente, nossa ideia de progresso está errada? Aí ele vai dizer, a crença em um progresso contínuo, e, em particular, a obsessão de nossos economistas e políticos com a ilusão de um crescimento ilimitado em um planeta finito,
constitui o dilema fundamental que permeia nossos problemas globais. De novo, a analogia com o sociólogo Jeremy Rifkin. Ele diz, né, assim, sintetizou de uma maneira brilhante, diz, ó, nós temos um planeta e estamos gastando um planeta e meio. Meu livro lá, O que há de errado com a política, muitos anos atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, eu já escrevi, olha pessoal, os países pobres do mundo consumissem energeticamente da mesma maneira que os países ricos do mundo, uma série de matérias-primas que são na base da arquitetura desses nossos atuais modelos econômicos, acabariam rapidamente. Então, quem é que não está vendo que é um sistema insustentável do ponto de vista de consumo energético, de consumo de matérias-primas, etc. Eles têm razão. Jeremy Rifkin sintetizou isso dizendo, nós estamos usando um planeta e meio e só temos um planeta. Certo? Até aí, de novo, pela 11ª vez, eu concordo com eles. Agora, como ele vai terminar dizendo aqui, o ponto crítico não é a tecnologia. Vejam aqui, pessoal. Mas a política. Certo. Não só. Certo não, né? Já andou na direção certa. Com essas instituições políticas que nós temos hoje, não haverá soluções. Agora, para que essas mudanças possam ser realizadas, você precisa ter uma mudança ideacional, uma visão diferente de ser humano, deságua necessariamente numa metafísica diferente, numa ética diferente e depois, então, em grandes instituições diferentes, justas e competentes. Não é uma questão meramente quantitativa, é uma questão qualitativa, de visão metafísica do ser humano. Então, ponto crítico não é a tecnologia, mas é a política, aí o Fritjof Capra dizendo. Agora veja, as perguntas finais. Há sinais de mudanças nesse sentido na política de hoje? Agora vejam onde é que estão as esperanças dele. Uma nova liderança começou a emergir recentemente em uma série de movimentos jovens. Olha a juventude que o Rifkin tem esperança também. Olha a sintonia entre esses dois pensadores. Muito potentes, como Sunrise Movement, Extinction Rebellion, Fridays for Future, entre outros. Há também a ascensão de uma nova geração de políticos, curiosamente formado por mulheres, como a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, e a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, ou a congressista democrata norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez. Agora, não é por acaso, né, que essas maravilhas da política que ele está dizendo, né, estão em países muito pequenos e países ricos. Países muito pequenos e países ricos. Né? Tanto a Nova Zelândia quanto a Finlândia estão nessa categoria de países muito pequenos e países ricos. Isso faz toda a diferença. De novo, para entender isso que eu estou dizendo, tem que entender um pouco de consciência da massa, tem que entender um pouco de desenvolvimento, de subdesenvolvimento. Isso aí não cai do céu, essa compreensão. Nós temos que, por isso que nós estamos fazendo sites, livros, etc., para trazer as pessoas à compreensão. Por que a esperança dele numa líder lá da Nova Zelândia não se aplica ao mundo como um todo? Ponto. Não se aplica ao mundo como um todo. Só que o cara não enxerga. O que eu vou fazer? A crise atual prescreve a nossa percepção de soberania e de globalização. Como? Ou seja, o sociólogo lá disse, isso aí vai mudar tudo. É a transformação mais importante da história. Ou seja, prescreve a noção de soberania, nós vamos partir para uma consciência de família humana, né, de globalidade humana e tal. Aí ele diz, com certeza absoluta. De onde que ele tirou essa certeza absoluta? Para prevenir o alastramento da pandemia, e agora e no futuro, teremos que reduzir densidades populacionais excessivas, como ocorre no turismo de massa, em condições... Ao mesmo tempo, necessitamos de cooperação global. A justiça social se torna uma questão de vida ou morte durante uma pandemia como o Covid-19. E ela só pode ser superada por meio de ações coletivas e cooperativas. De novo, delírio total. Total delírio. Deixa eu ver se eu chego logo no final aqui. Eu acho que isso aqui já deu uma ideia, né, pessoal?
Eu só queria aqui ver onde é que ele fala. Seu trabalho explorou a interconectividade entre a ciência e os conceitos das filosofias considerados não científicos. Como esse diálogo complexifica nosso entendimento, ou seja, aprofunda, alarga o nosso entendimento do planeta e da humanidade. Eu me formei como físico e fiquei fascinado pelas implicações da física quântica. É o grande livro dele, o Tal da Física, que nos mostra que o mundo material não é uma máquina gigante, mas uma rede inseparável de padrões e relações. Aí já começa o delírio, né? É uma interpretação que ele faz da física quântica, genial, brilhante em alguns aspectos naquele livro, porque ele mostra paralelos, o pensamento antigo da humanidade, pensamento hinduísta, budista, taoísta, né? Com experimentos da crista da onda do avanço da ciência da física das partículas. Né? Um livro muito interessante, eu considero genial. Mas depois disso, o que ele fez? Estava tão bom, né? É como diz aquele pensador americano, todos nós somos incompetentes, inclusive eu. Ou seja, todos nós temos o nosso nível de competência. Se você vai além do seu nível de competência, você se torna incompetente, qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Como é simples e genial, né, essa afirmação. Então eu me formei como físico, Durante os anos 80, a minha pesquisa virou para a área de ciências da vida. Aí a Greta Garbo começou a pirajar, da qual tem emergido um novo conceito sistêmico que confirma a fundamental interconectividade e interdependência entre todos os fenômenos naturais. Aí, começou o delírio. Estava tão bom na física, né? Para que ele foi se meter em áreas que ele não entendia porcaria nenhuma, né? Quando nós entendemos que compartilhamos não apenas as moléculas, etc., nem vou ler isso aí. O que você aprendeu com a pandemia? Tem sido incrível para mim ver como o coronavírus expôs tantas injustiças ecológicas, sociais e raciais no motivo por décadas pelas mídias de massa. Também fiquei espantado como ver no curto espaço de tempo a poluição quase desapareceu. Ou seja, lições de esperança, estão cheios de esperança, só que são esperanças furadas. Então é isso, pessoal. Esse é o triste resumo da ópera e espero que gere mais discussões nos nossos grupos para que a gente possa aprofundar e que a gente possa trazer os conhecimentos que mostram quão vazias são essas esperanças que esses pensadores nos querem fazer acreditar.